Graça e paz, irmãos. Como você está? Uma boa noite. Que bom que você está aí nos acompanhando. Neste momento nós estamos aqui, meu nome é Leandro, a minha esposa Bruna, nós somos líderes do grupo de jovens e nós estamos aqui para estar trazendo um assunto sobre em qual caminho você tem andado. Esse tema, ele tem muita base bíblica, ele tem muitas informações e perguntas, em qual a gente vai estar desfrutando nesse tempo dessa live, para estar desmiuçando um pouco sobre esse assunto. Eu queria também estar dizendo que aqui conosco está uma parte da equipe do grupo de jovens, que eu vou estar passando aqui para eles, estar se apresentando um pouquinho para vocês. Prazer, meu nome é Lucas. Graça e paz, meu nome é Alexandre. E diante disso, meus irmãos, eu queria te lembrar para você ir comentando, você já compartilhou essa live, vamos fazer com que o máximo de pessoas chegue esse assunto em qual com certeza vai estar edificando as nossas vidas. Graça e paz, é uma honra estar aqui nessa noite, junto com o pessoal, fazendo esse momento em que nós vamos aprender mais de Deus juntos. A gente quer te convidar, você aí de casa, venha participar conosco, mande as suas perguntas. Vai ser muito melhor, vai ser muito mais edificante se você estiver junto conosco, participando. Curte, compartilha, envia nos seus contatos no WhatsApp, no Facebook. Vamos então começar o nosso tema de hoje. Exatamente. Então, diante do que a gente precisava fazer esse papo de quinta, o Espírito Santo foi tomando o meu coração sobre qual tema nós poderíamos trazer, nós como grupo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Diante dessa revelação, nós entendemos que quando nós estamos falando de caminho, é algo que leva a algum lugar, algo que leva a algum objetivo, algo que leva a algum alvo. Então nós precisamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Existem diversos versículos bíblicos falando sobre o caminho do homem, o caminho que Deus deseja que o homem ande, os caminhos que Deus tem preparado para cada um daqueles que realmente o buscam. Então, diante deste assunto, eu gostaria de te convidar a estar comentando aí qual caminho você tem andado, qual é o iniciado nesses últimos tempos, e gostaria que também você fosse pensando, diante do caminho que você está andando hoje, onde você vai chegar. Nós lemos aqui essa passagem bíblica que declara que o caminho largo leva à perdição e o caminho estreito leva à salvação. Diante disso, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o caminho. Assim, eu vou passar para os meus irmãos aqui para comentar um pouquinho sobre o caminho. É interessante esse assunto porque, na realidade, nessa caminhada, nós temos, são muitas as propostas sugeridas pelo diabo, né? Justamente na intenção de fazer com que o jovem ele venha se sentir perdido. Porque é nesse processo em que o jovem ele começa a se encontrar, começa a se direcionar para um caminho, que na realidade o caminho é um só caminho, né? O caminho certo, né? Esse caminho que é estreito. Só que muitas das vezes o jovem ele acaba olhando muito para o lado, acaba se deixando levar pelas amizades que muitas das vezes acaba sendo uma má influência, né? Assim como tem amigos bons, né? Igual a palavra fala que existe amigo mais chegado do que irmão, mas também tem aquele que, se nós não tivermos o discernimento, acaba sendo usado também pelo diabo para estar nos afastando. Mas é claro que ninguém é obrigado a fazer nada. Só que essa indecisão, esse momento em que o jovem ele se encontra perdido, é necessário com que ele venha a se agarrar em Deus, para que ele venha a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque é Ele que nos conduz nesse caminho, é Ele quem guia os nossos passos, que nos ilumina e vai adiante de nós. Então é muito importante isso, nós estarmos com os olhos fixos em Deus, para que não venhamos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Eu acredito que os olhos fixos em Deus que tu trouxe é muito importante,
Porque no momento que tu está olhando direto para um alvo, para um foco, é muito mais difícil de tu te desviar, de tu ouvir o que está vindo de fora para ti. O que tu falou das companhias, as más companhias corrompem os bons costumes. A gente às vezes acha que não, mas esse amigo não vai me influenciar, isso não vai me tirar do caminho. Não, isso nem pensar, sem cogitação. E a gente vai indo, quando a gente vê, a gente está daqui a pouco corrompido e a gente acha que consegue sozinho, mas não conseguimos. Tem que ter o Espírito Santo nisso mesmo, nos guiando nesse caminho para a gente conseguir. Uma coisa que eu vejo assim, pensando em caminho, do caminho de Deus e o caminho do diabo, assim por se dizer, uma coisa que eu acho legal a gente parar para refletir é qual dos dois vale a pena. E geralmente quando a gente quer um objetivo, a gente quer alguma coisa, ou estudar alguma coisa, a gente tem um objetivo e aquilo para nós vai valer a pena porque é uma coisa que a gente gosta, ou por causa que vai ter dinheiro, que a gente vai ficar feliz, vai ter saúde. E eu acho legal refletir sobre qual dos dois caminhos vale a pena. Que é uma coisa que eu me perguntei muito antes de um tempo que eu fiquei desviado e eu voltei a congregar aqui, eu me perguntei muito isso, qual dos caminhos que valeriam a pena realmente eu seguir. Porque um me agradava e o outro me confrontava, mas eu sabia que era aquilo ali que Deus queria para mim. Irmãos, vocês que estão acompanhando junto conosco, podem estar pensando, o caminho, o que significa caminho? Caminho nada mais é do que a forma que você está vivendo a sua vida hoje. Qual é o caminho que você está trilhando a sua vida? Onde você vai chegar se você continuar nesse caminho? Existem diversos versículos bíblicos declarando que o Evangelho, o plano de salvação de Jesus para as nossas vidas, é tratado como o caminho que Jesus preparou, o caminho que Deus planejou para que nós pudéssemos verdadeiramente viver uma vida que agrade o coração dele. O caminho, a Bíblia declara que é cumprirmos a vontade de Deus. O nosso caminho, as nossas escolhas, do dia após dia, vai nos levar a qual caminho nós estamos trilhando, a qual objetivo, como o irmão aqui comentou, o que vale a pena. Você tem que analisar a sua vida que você está levando hoje, onde você vai chegar. Vai ter valido a pena enfrentar aquilo que você está enfrentando? Vai ter valido a pena viver aquilo que você está vivendo hoje? É algo que nós precisamos trazer ao nosso entendimento. Nós precisamos verdadeiramente buscar, parar para pensar um pouco mais sobre qual caminho nós estamos trilhando. Onde você quer chegar na sua vida? O caminho ele pode ser tanto na área espiritual, como nós estamos dando ênfase, como nas áreas de finanças, nas áreas profissionais, de estudos. Para alguém conseguir se formar em uma determinada área, ele precisa percorrer um caminho de estudo. Se alguém quer chegar em alguma determinada classificação financeira, ele precisa passar por um caminho para crescer financeiramente, crescer profissionalmente. E, com certeza, o caminho é algo que cada um de nós, temos a escolha de fazer dia após dia. Cada dia que nós nos levantamos, assim como a Bíblia declara que as misericórdias de Deus, elas se renovam dia após dia, é que cada dia nós temos uma oportunidade de trilhar o caminho de Deus nas nossas vidas. Diante disso, nós separamos alguns tópicos, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre o que é esse caminho. Lembrando aqui também que já estamos com alguns irmãos que já estão comentando. Eu gostaria de te convidar mais uma vez, se você está nos assistindo, nos dá um oi ali, nos comenta, porque muitas vezes nós não conseguimos visualizar quem está nos acompanhando. Então, se você está no Facebook, se você está no YouTube, tira um tempinho, comenta alguma coisa, comenta o que você gostaria de saber sobre o caminho, sobre qual caminho você tem trilhado, comente algo para que nós possamos estar interagindo um pouco mais. Eu vou passar para a Bruna para que ela possa falar um pouquinho mais de quem está ali compartilhando, comentando um pouquinho sobre a live. Vamos ver quem está aqui então. A Grazi está aqui, assistindo conosco. A Alice deixou um coração. A Jo mandou boa noite. Boa noite, Jo. Obrigado por nos assistir. A Graça
diz boa noite a todos os irmãos. A Josi, o Alexiero, o Noah, a Lana, todo mundo ligadinho. O Noah na barriga ainda, mas ligadinho aqui na live dos jovens. Quem mais? A pastora Nívia, nossa pastora amada, está perguntando cadê a minha camiseta do leão. Eu mudei o look hoje. A Duda. Vamos ver quem mais. Pastor Eduardo também está junto aqui. A Rosa. Luiz André. Temos bastante irmãos aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida que você comentou. O que acontece? Quando você comenta, o Facebook e o YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante e leva para mais pessoas, e nós conseguimos alcançar mais pessoas através dessa transmissão. Eu queria também falar um tópico aqui para a gente debater um pouco entre nós, algo que a gente pode trazer experiências que nós estamos vivendo através dos caminhos que nós percorremos. Aqui nós temos histórias diferentes, de vivências diferentes, caminhos diferentes que cada um de nós trilhou até chegar aqui. E vamos falar um pouco então sobre como inicia o caminho com Deus. Você já parou para pensar? Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, com o nosso entendimento, com a nossa inteligência, e muitas vezes não é aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Diante disso, nós somos denominados evangélicos, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia como um manual de prática do ser humano. Então, através da Bíblia que nós tiramos a forma que nós vamos trilhar o nosso caminho. Quando nós lemos a palavra de Deus, meditamos e buscamos conhecer mais a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós vamos escolhendo dia após dia trilhar ou não esse caminho. Muito importante dizer que Deus, ele te deixa escolher. Você pode decidir dia após dia qual caminho você vai trilhar. Se você vai escolher fazer a sua própria vontade, ou se você vai escolher viver nos caminhos em que Deus deseja para a sua vida. Então, diante desse tópico, eu vou fazer umas perguntas aqui para os irmãos, vamos ver o que está no coração deles, né? Vamos desvendar o que eles pensam sobre o assunto e vamos comentar um pouco sobre como iniciamos o caminho com Deus. Quiz jovem. Para não deixar eles nervosos, né? Porque quando a gente pergunta assim direto, eu já tive aí no lugar de vocês e dá um nervoso. O início da caminhada com Deus, ao meu ver, existem, na realidade, são duas opções, né? Muitos falam que é ou pelo amor ou é pela dor. Porque também muitos jovens, às vezes, acabam vindo de uma caminhada frustrada, em busca de bens materiais, em busca de sucesso, em busca de dinheiro. Muitos acabam se perdendo também nas drogas, né? No mundo do crime também. E essa, infelizmente, foi a forma com a qual eu acabei conhecendo a Deus e iniciando essa caminhada cristã. Depois de ter me frustrado, né, durante essa caminhada, ao qual eu comecei a me envolver com drogas, comecei a me envolver no mundo do crime também. Isso foi algo assim que acabou me frustrando, porque aos meus olhos aquilo era algo que me encantava, né? Porque eu almejava ter uma boa condição financeira, e isso eu com meus 15, 16 anos, tinha largado os estudos, e quando eu comecei a ver amigos meus novos, gurizada com 14, 15 anos perdendo a vida por causa disso, então foi quando eu comecei a parar para refletir, igual o Lucas comentou, né? Sobre a gente parar para refletir, tipo, o que eu quero para minha vida, né? Será que esse é o caminho certo? Será que é isso que eu almejo para a minha vida? E de repente, um dia, o meu pai, ele já congregava já na igreja há mais de 5 anos já. Hoje já fazem quase 10 anos que ele está nessa caminhada cristã. E ele me convidou para ir num culto. E nisso eu comecei a ir num culto. Aos poucos eu fui deixando aqui o pecado que me dominava, né? Na realidade, todos nós somos pecadores por natureza. Mas existe aquele pecado consciente
né, que nós sabemos que está errado e mesmo assim a gente permanece, mas também tem aquele inconsciente que é pela a nossa natureza humana, que Deus ele já nos fez assim, né, falhos e pecadores, para que nós venhamos reconhecer que somente Ele é santo e grandioso. Então, foi através desse meio que eu comecei a iniciar essa caminhada cristã. Então, Alexandre, tu quer dizer então que diante das tuas escolhas, daquilo que você estava andando, um caminho que você estava trilhando, diante da sua própria vontade, você chegou num nível que você se frustrou completamente e neste momento você teve um encontro real com Deus que transformou a tua história. Então, podemos dizer que muitas vezes os caminhos que nós desejamos, as coisas que nós pensamos que é o ideal para nós, aquilo que muitas vezes nós imaginamos que vai ser bom, muitas vezes acabam frustrando os nossos próprios sonhos, objetivos, porque a gente está contando só com a nossa própria inteligência, com a nossa própria vivência. Então, nós podemos declarar que se Deus, nós cremos que Deus ele é onisciente, onipresente, e Deus sabe de todas as coisas, Deus pode todas as coisas. Então Ele sabe o que é o melhor para o Alexandre. Então o Alexandre muitas vezes nas escolhas dele levou para um caminho em que podia estar levando para a morte, podia estar levando para uma vida desgraçada, mas através do encontro que tu teve, esse primeiro contato que tu teve com Deus, Ele começou a te ensinar esse caminho, é isso? Exatamente. Só que a caminhada, né, ela é igual uma coisa muito interessante que eu escutei o pastor Eduardo comentar, que na caminhada existe o início, o meio e o fim. Só que muitas das vezes nós estamos preocupados com o fim. Como é que vai ser o futuro, né? E teve uma frase chave que o pastor comentou também, que é citada pelo pastor José Gonçalves, que fala que a ansiedade é o excesso de futuro. Isso foi algo que eu até deixei anotado aqui, mas eu acabei decorando, porque muitos jovens hoje em dia, eles estão com essa ansiedade, esse excesso de futuro, preocupados com o que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser. Muitos jovens hoje em dia, igual tem alguns amigos meus que eu convidei, e eles deixaram de vir, porque na mentalidade deles, ser cristão era andar de terno e gravata, era não poder brincar, estar sempre sério. E hoje em dia não, hoje em dia eu posso afirmar que a vida que eu levo hoje, né, as amizades que eu fiz hoje na igreja, isso tem complementado aquele vazio que eu sentia, né? Não que isso substitua a presença do Espírito Santo, pelo contrário, porque é um conjunto. Quando a gente começa a andar nos caminhos de Deus, automaticamente Deus ele começa a nos separar. Deus ele começa a colocar pessoas na nossa vida que nos complementam, que nos ajudam na caminhada, porque a caminhada com 2, 3, 4 ou mais, ela é muito mais fácil, porque quando um cair, o outro vai estar ali para ajudar. Isso que é amizade de verdade, e não estar em festas, sabe, se drogando, porque quando acaba o dinheiro, quando termina as drogas, quando termina toda essa regalia, toda essa festa, os amigos eles somem, eles vão embora, e aí vem a frustração, a depressão, e aí por isso que muitos jovens hoje em dia estão aí sem uma perspectiva de vida, estão desanimados e frustrados. Irmãos, diante desse ponto que o Alexandre ele comentou, realmente nós estamos muito preocupados com o que vai ser das nossas vidas, com o que nós vamos ser, como que nós vamos nos sustentar. A ansiedade tem dominado a vida de muitas pessoas, né? Tanto é que falam que é a doença do século, faz parte da ansiedade. Então nós precisamos entender que se nós confiarmos no nosso caminho a Deus, se nós verdadeiramente confiarmos que diante de um Deus que sabe de todas as coisas, que nos formou, que sabe o que vai acontecer no futuro, quando nós confiamos num Deus que é todo poderoso para fazer o melhor pelas nossas vidas, nós podemos descansar e confiar que o caminho melhor é o caminho de Deus para as nossas vidas. Lucas, como inicia o caminho com Deus? Assim como o Alexandrinho falou, que ou é pelo amor ou pela dor, eu cheguei até Deus, a primeira vez que eu tive contato com a palavra de Deus, com a presença de Deus, foi pelo amor. Só que aí depois de um tempo
Eu acho que eu tinha aquela visão de que só indo na igreja, indo de vez em quando nos cultos, eu ia ter a presença de Deus, Deus ia estar sempre ali comigo, e que eu achava que era só aquilo ali, e na verdade não, eu estava num nível raso achando que eu estava bem fundo. Aí eu acabei me desviando o tempo, e quando eu voltei pela dor. E acho que o recomeço, assim, quando tu tá fazendo as coisas erradas e tu sabe que aquilo é errado porque tu já tem um discernimento, o começo é um pouco dolorido porque tu já vem magoado, aí tem assuntos que ainda te machucam, que tu não se libertou totalmente de alguns assuntos. Mas depois quando a gente vai conhecendo as pessoas que têm a presença de Deus, aquelas pessoas que nos aproximam de Deus, assim como o Alexandre falou, e tem amigos que são mais chegados que irmãos, quando tu vai estando junto com aquelas pessoas vão te aconselhando, tu vai tendo mais discernimento da palavra, tu vai orando mais, tu vai conversando mais com Deus, teu dia na sua rotina ali no dia a dia, começa a ser mais fácil, começa a ter um discernimento maior da palavra de Deus. Para trilhar esse caminho, né? Isso. Irmãos, nós temos aqui o exemplo que o Lucas deu, o exemplo que o Alexandre deu, de momentos das suas vidas que eles tiveram um encontro com Deus. Nós precisamos entender que a única forma de nós iniciarmos o caminho com Deus é através de Jesus Cristo. Nós temos uma passagem na Bíblia que está lá em João capítulo 14, 6, que diz assim, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse texto é muito conhecido nas igrejas, muito conhecido também em diversos lugares, mas o que nós precisamos focar é que sem Jesus nós não conseguimos trilhar esse caminho com Deus. Sem o Espírito Santo, nós não temos capacidade de trilhar um caminho que Deus preparou para nós. Então, eu te lanço essa pergunta, você que está assistindo aí, você tem andado com Jesus? Você tem deixado o Espírito Santo guiar a sua vida? Se você não tem, continua assistindo, que com certeza o Espírito Santo vai começar a falar no seu coração, porque nós estamos aqui com esse propósito de anunciar que existe um caminho preparado para você. Se você está vivendo angústias, tristezas, lutas na sua vida que você não vê saída, nós estamos aqui, 4 pessoas diferentes, para te declarar, através das nossas vidas, que existe um caminho que Jesus preparou para você. Um caminho onde a Bíblia declara que Deus ele tem preparado para aqueles que realmente vivem com Ele uma vida abundante, uma vida que nós não estamos dizendo que todos os teus problemas vão acabar quando você andar no caminho de Deus. Não, não é isso. Nós estamos querendo te dizer que quando você anda nos caminhos de Deus, existem promessas, existem milagres, existe poder, existem muitas coisas que Deus pode fazer na sua vida. Então, eu gostaria de te perguntar mais uma vez, qual o caminho você tem trilhado? Diante desses tópicos, nós vamos verificar aqui agora um pouquinho quem está mais comentando. A Bruna vai dar mais uma olhadinha ali. Vocês viram onde eu parei aqui? A Sandra diz: paz, irmãos. Pastor Alex e a Giza. E tinha mais alguém aqui que eu acho que eu perdi. A Rejane diz: olha eu aqui. E eu estava aqui ouvindo vocês falando. A pastora também mandou um versículo muito interessante que eu vou ler daqui a pouquinho. Sobre a ansiedade, né? Que é uma coisa que a gente vê que está muito na mente dos jovens. A ansiedade de como eu vou trilhar esse caminho, não só espiritualmente, que nem o Leandro falou, mas como eu vou trilhar esse caminho profissional, o caminho em relação à vida sentimental. Começa a se criar uma ansiedade no coração do jovem, só que
é importante nós lembrarmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia no Senhor, Ele está presente, entrega, é necessário essa entrega, além de tentar conduzir o caminho, porque às vezes a gente tenta por nós mesmos andar no caminho. Não sei se vocês tentaram por vocês mesmos andar no caminho. Vocês tentaram na força de vocês? Porque eu tentei na minha força por muitas vezes. Andar no caminho, não, agora eu vou andar no caminho sozinha. Não existe isso. O Espírito Santo tem que estar junto, porque a gente sozinho não consegue vencer nada. Então, entrega o caminho ao Senhor e confia. Vamos ler aqui também o versículo que eu achei interessante da pastora. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Provérbios 14. Isso é muito interessante. A palavra de Deus declara que enganoso é o coração do homem. A gente pensa daqui a pouco que a gente está vivendo de uma forma adequada, a gente engana nós mesmos, mas a Deus nós não enganamos. E é importante nós termos como jovens esse entendimento certo na nossa mente. É preciso ter o nosso coração voltado ao Senhor, porque Ele nos engana em diversos momentos, e daqui a pouco a gente acha que está no caminho e não está. Uma coisa também que é importante ressaltar, que eu estava refletindo também, e isso é algo que eu tenho me cobrado muito, que a palavra, ela tem um versículo que fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Essa é para aqueles que já estão nesse caminho, né? Como tu falou, que já tentou andar no caminho sem a presença, e isso aconteceu comigo também. Que após essa suposta conversão, entre aspas, porque muitas das vezes a gente acha que a gente conhece Deus, a gente acha que já é o suficiente, né? E é como o Lucas também falou, que ele achava que ele já estava no mais profundo ali, só que na realidade ele estava no raso. Isso também foi o que aconteceu comigo. E após olhar muito para os outros, né, ficar focando muito nas outras pessoas que eu tinha como referência, e esse acabou sendo o meu erro. É por isso que hoje em dia eu falo que nós devemos estar com os olhos fixos em Jesus, porque se nós olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor e ficarmos focando muito naquela pessoa e esquecer da pessoa de Jesus, esquecer de que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso consolador, então muitas das vezes nós vamos nos frustrar, porque nós somos pecadores, nós somos errôneos, né? Às vezes talvez ali você que está assistindo a live deve olhar assim: nossa, olha como ele é santo, ele deve orar 3, 4 vezes ao dia. Não, sou de carne e osso como vocês também, né? Todos nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas estamos aqui justamente para buscar um aperfeiçoamento. E ser santo é buscar se limpar todos os dias. É todos os dias buscar ser melhor, buscar mais de Deus, para que nós venhamos transbordar e assim contaminar as pessoas que estão ao nosso redor de uma forma positiva. Irmãos, aqui nós temos uma pergunta da irmã Graça e Simon. Diz assim: paz, irmãos, como posso saber qual a vontade de Deus? Irmã, nós temos o entendimento que os pensamentos, os desejos de Deus estão repletos na palavra dele. Uma das formas de nós conhecermos qual é a vontade de Deus para mim, para minha esposa, para os meus irmãos, é conhecer a palavra de Deus. E não só conhecendo a palavra de Deus, mas o principal foco da Bíblia é a comunhão entre Deus e o homem. Então a única forma de eu saber como eu agrado esse Deus, como eu agrado a Jesus, como eu agrado o Espírito Santo, é aprendendo a me relacionar com Ele, através da oração, através da leitura bíblica, através do congregar. É muito importante nós termos um lugar para congregar, um quartel-general para o soldado, aquele lugar onde nós vamos verdadeiramente ser direcionados por Deus, através de uma pregação, através dos louvores. É muito importante nós buscarmos conhecer a vontade de Deus, como esses 3 exemplos que eu dei agora, através da oração, através da leitura, através de escutar uma pregação. Nós precisamos buscar conhecer essa vontade, porque se eu não conheço a vontade de Deus, eu não sei como trilhar esse caminho. A pastora falou ali sobre os caminhos que muitas vezes nós achamos que vai ser bom, acabam dando ruim, dando errado, acabam levando para um caminho totalmente diferente.
Então, isso que nós precisamos entender: andar com Deus, andar com o Espírito Santo, ter um relacionamento com Ele que vai nos capacitar a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e conseguirmos trilhar este caminho que Jesus veio preparar para cada um de nós. Lembrando, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu por todos nós, para que nós pudéssemos trilhar este caminho. Muito importante, se Jesus morreu por nós, por que nós não podemos viver por Ele? Nós precisamos entender que as nossas vidas precisam andar de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vamos seguindo ali, irmãos. A Bruna vai ler mais um pouquinho, quem mais comentou? Pastora Nive ali mandou uma pergunta. A pastora Nive mandou uma pergunta. É fácil para um jovem andar nos caminhos do Senhor? Antes da resposta de vocês, a Graça mandou amém. E agora, a resposta. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque são muitas as propostas, muitas as dificuldades do jovem. E é por isso que é importante isso. Isso é algo que o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração. Até teve que o Leandro tinha me direcionado a refletir em Efésios 6, né? Sobre se revestir da armadura de Deus, né? Para que nós venhamos estar protegidos e preparados também, para que nós venhamos poder estar dispostos a reagir, porque muitas das vezes o jovem, ele acaba, como é que eu posso usar a palavra? Ele acaba se prostrando diante da dificuldade, ele acaba aceitando aquela oferta do diabo, aquela bandeja, né? Então, por isso que é importante que nós venhamos procurar nos afundar na palavra. Quanto mais a gente aprender, quanto mais nós buscarmos a partir de Deus, isso é algo que facilita a caminhada, né? Mas o que me consola, o que me deixa mais tranquilo, é saber que Deus está aí na frente, Ele está direcionando um caminho, mas é tudo uma questão de escolha. É uma questão de escolha entre errar e resistir. É por isso que é importante, que nem o Leandro falou, da comunhão com Deus. O discernimento da palavra. Porque daí quando vir a oferta, quando o diabo te mandar a oferta, tu sabe como reagir diante daquilo. E às vezes os jovens, como a gente falou sobre ter aquele relacionamento com Deus superficial, a gente não tem discernimento. Vai vir aquele desafio e vai ficar sem saber o que fazer, e tu vai acabar aceitando a oferta do diabo por falta do discernimento da palavra. Tem um versículo bíblico que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se você quer trilhar esse caminho de Deus, se você quer verdadeiramente buscar conhecer a vontade de Deus para a sua vida, busque conhecimento de Deus. Ore, leia a Bíblia, medite, escute pregações, faça as coisas que te fazem aproximar mais de Deus. Porque assim como os irmãos aqui comentaram, as tentações vão vir, as lutas vão vir, mas se nós estivermos em comunhão, cada vez mais próximos de Jesus, nós vamos conseguir trilhar este caminho. Vamos ver mais um tópico aqui. Nós lemos ali sobre como iniciamos esse caminho, lembrando, através de Jesus Cristo. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, ninguém consegue trilhar esse caminho. Vamos ver aqui também os obstáculos no percurso. Tentações, como nós já citamos, lutas, muitas vezes perseguições, porque nós entendemos que quando nós nos posicionamos para seguir um caminho que Deus preparou para nós, sempre vai ter uma luta, uma batalha para que a gente volte a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Nós tínhamos os nossos costumes, nós tínhamos as nossas formas de pensar, as nossas formas de agir. Importante aqui falar que conversão, a palavra, o significado de conversão é mudança de rumo. Se eu estava indo para a direita antes de conhecer a Cristo, Cristo me leva a ter uma conversão, me leva para outro lado. Ele muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de sentir. Então, só existe uma maneira de trilhar esse caminho, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo.
e os obstáculos. Vamos falar um pouco sobre as lutas, porque não é fácil, mas quem disse na Bíblia que seria fácil? Jesus não falou para nós que nós não teríamos lutas, que nós não teríamos dificuldade. Inclusive falou o contrário. Exatamente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente. E deixa eu ver se tem um versículo aqui, ó. Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, nós precisamos deixar claro, nós precisamos nos moldar ao caminho de Deus. Não é o caminho de Deus que se molda às nossas vontades. É nós que devemos nos moldar ao caminho de Deus. Se quem quer seguir Jesus, Jesus deixou bem claro, você quer? Você quer seguir Jesus? Se você quer seguir Jesus, é só dessa maneira. Não existe atalho, não existe alguma outra forma. Jesus é o único caminho. A Bíblia não fala que o pastor tal é o caminho. A Bíblia não fala que o padre tal é o caminho, que o santo tal é o caminho. A Bíblia fala que Jesus é o único caminho. Nós precisamos lembrar e enfatizar isso. Somente através de Jesus nós teremos condições de trilhar esse caminho da salvação das nossas almas. Vamos ver um outro ler tópico? Um pouquinho da rede social antes? Vamos. Vamos ler aqui. A pastora Nívia mandou uma pergunta que a gente já leu. O Jader mandou um texto que eu vou ler. Uma das maiores dificuldades de andar no caminho de Deus é se deixar ser guiado por Ele. Porque só Deus sabe a direção correta. Quando tomamos as rédeas, acabamos tomando atalhos que não foram criados por Ele. E acabamos nos perdendo, gastando tempo, isso é muito importante, gastando tempo fora dos caminhos do Senhor. E muitas vezes nos machucamos. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, se não todas as vezes. Porque fora do... A Bíblia declara que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Logo, o contrário disso é ruim, imperfeito e desagradável. E se a gente não está seguindo a boa, perfeita e vontade agradável do Senhor, é óbvio que a gente vai colher coisas que vão nos frustrar, que vão nos machucar, que vão nos deixar fracos nessa caminhada. Irmãos, aproveitando que você está aí conosco, você já curtiu essa live? Você que está aí no YouTube, você que está aí no Facebook, você já compartilhou, já comentou? Você entende a importância de você fazer isso? Porque quanto mais nós interagimos, mais nós vamos alcançar pessoas que possam estar necessitando de trilhar esse caminho de Cristo. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Então, através do seu comentário, através de um like, você pode estar levando a palavra de Deus mais longe. Então, eu te convido, se você ainda não fez, deixa o seu like, compartilha, comenta, se inscreve, faz tudo o que você puder fazer, mas faça a sua parte, amém? Continuando, irmãos, complementando o que a Bruna disse, vamos ler o que está lá em Hebreus 10:39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Se nós estamos trilhando esse caminho, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos retroceder, nós não podemos deixar que as lutas, que as dificuldades, que muitas vezes as perseguições façam que nós venhamos retroceder. Significa que eu já tinha alcançado um certo nível em Deus, de intimidade em Deus, e eu, através das lutas e dificuldades, eu retrocedo. A Bíblia declara que nós não somos dos que retrocedem. Isso significa que você precisa avançar, que você precisa focar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que cada um que está aqui, se nós ficarmos com os nossos olhos em homens, em irmãos, nós vamos nos frustrar. Porque as pessoas são falhas,
as pessoas erram, as pessoas magoam, e quando nós estamos com as nossas expectativas em pessoas, nós vamos acabar nos entristecendo. Então, uma dica: se você está trilhando esse caminho com Deus, se você já aceitou Jesus no seu coração, se você tem comunhão com o Espírito Santo, foque os seus olhos em Jesus, foque os seus olhos em Cristo. Não deixe que as pessoas que muitas vezes possam estar te magoando, te entristecendo, façam com que você retroceda. Foque em Jesus. O que nós podemos falar sobre focar em Jesus? O que acontece quando nós não focamos em Cristo? Na realidade, quando nós deixamos de focar em Cristo, quando nós deixamos de prosseguir nessa caminhada e decidimos parar, acaba atrasando o propósito de Deus para a nossa vida. É isso que acontece, porque eu vejo assim que tem coisas básicas, princípios básicos, que muitos cristãos, eu puxo isso para mim, para a primeira pessoa, que muitas coisas que eu já deveria de ter colocado em prática lá atrás, no começo, que me ajudariam e que hoje eu já poderia estar com uma mente muito mais avançada em relação ao Evangelho, isso acabou se atrasando. Hoje em dia, eu posso dizer assim que eu conheço o verdadeiro Evangelho, porque durante um curto período da caminhada, lá no comecinho, quando eu estava olhando para as pessoas, quando eu não estava verdadeiramente meditando na palavra, buscando em Deus, isso acabou fazendo com que eu ficasse parado durante esse percurso e me afastando. E isso acabou atrasando o propósito de Deus para a minha vida. E hoje em dia, eu fico vendo assim, poxa vida, quantos jovens, né, quantas pessoas acabam nos vendo como referência, né? Tipo, poxa, olha lá fulano, ele fazia tal coisa, era envolvido com tráfico, isso, aquilo, hoje em dia está na igreja. E aí, daqui um pouco, de repente, ele se afasta, e aí volta às antigas práticas, que tem um versículo que, é até um pouco forte esse versículo, mas isso, o Espírito Santo me confrontou quando eu li isso, que fala sobre o cão que ele torna o vômito, ou seja, ele foi liberto daquilo, colocou para fora aquela impureza e de repente ele volta para trás e vai lá e pega aquilo de volta, sabe? Então é isso que acontece quando nós nos afastamos dos caminhos de Deus, ou melhor, do caminho de Deus, né? Porque é um só. Então, por isso que hoje em dia eu procuro vigiar. Na realidade, todos nós devemos fazer isso, vigiar, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos nos perder nessa caminhada. Acho que quando a gente perde o foco de Jesus, a gente perde o foco em Deus, a gente, pela nossa natureza humana, a gente acaba colocando foco em outra coisa. Sendo em pessoas ou qualquer outra coisa que seja ouvido. E assim a gente acaba se afastando cada vez mais de Deus e perdendo tudo aquilo que a gente conquistou até aquele momento. Com Jesus acaba indo por água abaixo, por um momento de desfoque que a gente teve, por achar que aquela outra coisa estava nos agradando a mais que Deus. Irmãos, o que nós comentamos aqui, uma pessoa sem foco, ela não chega a lugar nenhum, porque ela fica olhando para todos os lados, quer correr para tudo que é lado, está indo para um lado, daqui a pouco vai para o outro. Então nós precisamos focar. Nós precisamos focar as nossas vidas. Se você parar para pensar hoje, como está a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida conjugal, sua vida espiritual, nós podemos estar focados em Cristo em cada uma dessas áreas. Nós pensamos que Jesus é só do lado espiritual, Ele não quer fazer mais nada nas nossas vidas. Mas não, Jesus, Ele quer cuidar de todas as áreas das nossas vidas. Ele quer que a gente tenha uma família abençoada, Ele quer que a gente seja bênção no nosso emprego, que nós sejamos prósperos, que nós venhamos prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Ele não veio aqui só para a mente nos salvar, e ótimo, glória a Deus porque Ele vem, porque senão nós estaríamos condenados ao inferno. Mas Jesus, Ele veio para que nós venhamos ter vida, e vida em abundância. Então, trilhar o caminho de Deus não é só na área espiritual, irmão. Trilhar o caminho de Deus é em todas as áreas das nossas vidas. Seja espiritual, financeira, profissional, familiar. Deus, Ele quer que tu cresça em todas as áreas da sua vida. Vamos aproveitar que nós
Estamos aqui com algumas perguntas. Vamos tentar responder o máximo de perguntas possível. Vamos tentar ser mais resumidos na resposta, para que a gente tente responder o máximo de perguntas possível. Vou deixar a Bruna ali ler um pouquinho as perguntas para nós. A pastora Nívia pergunta: o que motiva vocês a andar no caminho do Senhor? Jesus. As promessas de um futuro melhor, de saber que eu tenho essa oportunidade e a honra de poder ganhar mais pessoas e compartilhar isso, porque às vezes a gente acaba ficando naquela bolha, sabe? Tipo, nossa, como é bom estar na presença de Deus, como é bom ter amizades nesse meio cristão e toda essa coisa boa, sabe? Satisfatória, e nós acabamos ficando na bolha, né? Nas quatro paredes, e esquecemos de sair lá fora e buscar almas que estão perdidas, que estão necessitadas da palavra de Deus. Então isso é algo que motiva de poder saber que eu posso resgatar almas, eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus que contribui com o avanço do reino dele aqui na terra. Só um adendo que o Alexandre falou. Nós sabemos que Jesus salvou as nossas vidas. Nós sabemos que através de Jesus, do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Mas isso não pode parar em nós. Nós precisamos não ser uma represa, mas sim um rio, que aquilo que chega em nós precisamos alcançar o próximo, que muitas pessoas precisam ouvir falar de Jesus, muitas pessoas precisam saber que existe um caminho diferente para ser trilhado. Então, vamos ver a próxima pergunta, o nosso irmão Lucas responde. Não tem só perguntas aqui, tem os irmãos falando também. O Rogério e a Rosa dizem que Jesus veio para nos mostrar o caminho para o Pai e dar sentido à vida. Sem Jesus, a nossa vida estará sem rumo. A Fernanda fala: se Deus não é o centro, não temos rumo, um norte. A pastora faz uma pergunta muito interessante, que eu acho que o Alexandre pode responder, daí o Lucas responde a próxima. Amém, glória a Deus. Qual é a pergunta? Alexandre, é errado ir para os caminhos do Senhor para achar namorado? Ou namorada? Na minha humilde opinião, eu acho sim isso algo errado. Porque no momento em que nós entramos pela porta da igreja com a intenção de procurar uma namorada ou um namorado, nós estamos perdendo o foco. Exatamente. Nós estamos olhando para o lado e o jovem, né, ou a jovem que vem com essa intenção para a igreja vai acabar se frustrando. Porque ela vai ouvir falar de promessas, ela vai ouvir falar de bênçãos, só que ela está com o foco errado. Ela não está procurando manter os princípios básicos cristãos, né, básicos ou essenciais, né? Então, isso acaba sendo, na minha humilde opinião, algo errado. Porque, em questão assim, de namorado ou namorada, isso são coisas que acontecem ao natural. Ao natural, Deus ele coloca a pessoa certa, não é Deus que escolhe, é importante frisar isso. Não é Deus que vai escolher, isso é uma escolha pessoal. Mas são coisas que vêm ao decorrer da caminhada e que, ao meu ver, acaba sendo algo não tão importante assim comparado com aquilo que Deus tem para a nossa vida de melhor, que é a salvação, e o resgate e a transformação. As demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, é isso aí. Exatamente, quando nós buscamos... Resumindo, buscar em primeiro lugar, né? o reino dos céus e a sua justiça. Resumiu tudo aquilo que eu falei. Vamos então para as perguntas da caixinha que a gente recebeu no Instagram. Um pouquinho antes aqui, eu só queria comentar aqui, a irmã Regiane Lopes colocou ali sobre o propósito de José, que tudo aquilo que ele sofreu, mas no final, todas as aflições, lutas e mágoas que ele passou, Deus ele tinha um propósito. Então, se nós trilharmos esse caminho que Deus deseja para as nossas vidas, por mais que as lutas, as dificuldades, nós temos a promessa de que tudo coopera para o bem daquele que ama e teme e vive segundo os propósitos de Deus. Essa é uma promessa muito grande que nós precisamos também estar com os nossos olhos fixos,
porque quando nós entendemos isso, nós vamos conseguir trilhar mais esse caminho. Aproveitando agora, vamos ver as perguntas da enquete. O nosso irmão Jader, ele compartilhou lá no Instagram, e vamos ver as perguntas que surgiram. Esperamos que não seja muito difícil. Vamos olhar aqui, ó, porque a gente não sabia dessas perguntas antes, hein? Uma pessoa perdida que tem vergonha de voltar, o que fazer? Uma pessoa perdida? Eu acho que é uma pessoa que está desviada. Essa pessoa quis pessoa, dizer no aqui, caso, uma pessoa que digamos, saiu dos caminhos do Senhor e se sente muito envergonhada por ter feito isso, o que fazer? Isso, na realidade, foi o que aconteceu comigo. Porque eu falava muito de Jesus, de Deus, né? E só que isso eram palavras e acabava faltando muito atitude. Então, uma instrução que eu recebi foi de parar de falar e começar a agir, começar a mudar com as atitudes. E isso é algo que, aos poucos, nós vamos retornando ao natural. Só que o problema de tudo isso é que a palavra fala que o diabo ele é o acusador. Mas também o Espírito Santo ele é o nosso intercessor. Então, isso é o bacana, sabe? Saber que o Espírito Santo ele está intercedendo por nós. Então, essa questão de se sentir envergonhado, isso não é nada mais, nada menos do que o diabo lançando os dardos inflamados, querendo colocar barreiras, querendo colocar obstáculos para que a pessoa ela venha ficar ali na zona de conforto dela. Então, essa decisão deve partir de nós, de dar o primeiro passo e dizer, não, eu vou ir na igreja, se eu cair, se eu errei, eu estou com vergonha de ir na igreja que eu me afastei, então vou procurar uma outra igreja, né, que foi o meu caso. Eu estava com vergonha de voltar, porque na outra igreja que eu estava, eu pregava e tudo, e tinha me afastado, e eu fiquei com aquele peso na consciência, tipo, nossa, eu falei tanto de Deus, e acabei acabei não colocando em prática. E aí eu vim parar aqui nesse lugar abençoado. Alexandre, aproveitando isso que tu falou, irmãos, entenda uma coisa. Se você está afastado de Jesus, se você um dia trilhou esse caminho, hoje você se encontra longe, eu queria te dar um exemplo aqui. Cada um que está aqui nessa noite já ficou um tempo afastado, por motivos que muitas vezes nós nos deixamos abater, nós nos entristecemos e acabamos nos desviando no caminho. Eu e minha esposa ficamos em torno de 1 ano, o Lucas também já ficou um tempo fora, o Alexandre, como ele testemunhou, ele já teve um pouco afastado, mas nós precisamos entender que existem promessas de Deus de restauração. Jesus, ele morreu por nós e o seu sangue, ele tem poder de perdoar todo e qualquer pecado. Não importa o que você esteja vivendo, não importa tão longe que você esteja hoje, nós queremos declarar aqui que há perdão para você, há restauração para a sua vida, com certeza Deus ele tem ainda o caminho preparado para a tua vida. O pastor Eduardo sempre cita aqui que o pastor Josué fala que Deus ele tem um plano para quem sai fora do plano. Então, com certeza, se você está afastado, se você está abatido, o nosso irmão Jader vai estar colocando o número do nosso ministério ali no Facebook, no YouTube. E se você está precisando de ajuda, nós estamos aqui à disposição para te ajudar a voltar para os caminhos de Deus, que é possível voltar. Nós estivemos fora, nós estivemos afastados, mas a misericórdia de Deus foi maior sobre as nossas vidas, e a misericórdia de Deus é maior sobre a tua vida, meu irmão. Se você está afastado, volte para o caminho do Senhor, ainda há tempo, ainda tem salvação, ainda tem planos de Deus para se cumprir, propósito de Deus. Se você está vivo, tem esperança para você. Creia, confie que Jesus, ele te ama, que não há pecado, não há nada que possa te separar do amor de Deus, a não ser você mesmo. Então, não fique perdendo mais tempo. Volte para Jesus, volte para os caminhos de Deus, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Acho que dá tempo de nós lermos só mais uma pergunta da caixinha. Quero voltar para a igreja, mas os erros ficam impedindo. Como fazer? Eu acho que é basicamente a mesma coisa, né? Fica aquela... Claro,
tem que mudar essa questão de como tu está vivendo. Quando tu encontra Cristo, tem que haver uma conversão, uma mudança de caminho. Mas tem também aquela questão da pergunta anterior de que o diabo vai ficar lançando na mente, olha só, tu fez isso, olha só, tu fez aquilo, olha tudo que tu fez. É importante nós lembrarmos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há uma condição, é preciso estar em Cristo Jesus. E dessa pergunta, o que vocês acham? Os erros ficam impedindo, fica vindo as tentações, a pessoa provavelmente caindo. Vamos deixar o Lucas responder essa aí. Não, eu deixaria começar aqui. Eu ainda estava pensando em complementar o outro assunto que a gente estava falando, que de voltar a Jesus, de voltar para a caminhada, que às vezes a gente tem até medo de Deus tenha nos deixado de lado. Mas eu vi uma vez que um rapper cristão, ele botou na música dele, sabe quando dá aquelas pausinhas, ele pegou e falou que a gente pode deixar de ser filho. A gente está na caminhada, a gente deixa de ser filho às vezes, e a gente tem medo que Deus vai deixar de ser pai. Mas lá, como diz no filho pródigo, ele nunca deixa de ser pai. Deus é pai todas as horas. Só a gente que deixa de ser filho. E a pergunta, o que era mesmo? A pergunta era, quer voltar para o caminho do Senhor, mas os erros ficam impedindo. Pode falar. Pode falar. Quer falar? Pode falar. Eu acho que daí vai muito do... Eu acho que é uma... é uma decisão. Tu tem que decidir todos os dias que tu quer seguir a Cristo. Tem que decidir toda hora, todo erro, toda a tentação, toda a oferta que vir. Tu tem que decidir a todo momento que tu quer Jesus, que tu quer Cristo. E decidir não se contaminar mais, isso. Né? E tu, Alexandre, tua opinião? É um processo, né? Um processo porque nada é de uma hora para outra, né? É claro que tudo isso parte de uma decisão, como eu havia falado anteriormente, mas também é um processo. Só que todos os dias em que nós acordamos, a gente tem que tomar várias decisões. Porque o diabo, ele vem sugerindo, ele vem oferecendo. Não pensa vocês que também erros anteriores que eu cometia, que hoje em dia o diabo ele não vem oferecendo. Porque ele ataca diretamente na nossa fraqueza. Qual é a área que ele é mais vulnerável? Onde é que ele está dando brecha? Por isso que é importante nós procurarmos nos revestir da armadura de Deus. Por isso que é importante nós procurarmos focar em Deus, para que assim nós venhamos estar fortalecidos e venhamos resistir no dia mal, que é exatamente quando o diabo ele vem oferecer os pratos dele. Né? Irmãos, daqui a pouquinho a gente já vai ter que encerrar, mas nós precisamos focar o que nós falamos nessa noite. Nós falamos que existe um caminho largo, existe um caminho estreito. O caminho largo leva à perdição, o caminho estreito leva à salvação. O único caminho é Jesus, que nós, mesmo afastados, nós temos oportunidade de voltar para a casa do Pai, assim como nós falamos. Nós também precisamos focar em conhecer mais a Deus, e nós vamos estar orando no final por você. Se você está afastado, se você muitas vezes está abatido, ou muitas vezes está na igreja, mas não está no caminho. Porque nós podemos também deixar claro que religiosidade não significa andar no caminho, mas ter uma comunhão com o Espírito Santo. Se você está com o coração afastado de Deus, nós vamos estar orando daqui a pouquinho por você. Mas eu queria também deixar aqui uma frase que eu gosto muito, que é do Martin Luther King, que diz assim: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Nós precisamos continuar, nós precisamos prosseguir para o alvo, lembrando, Jesus, Ele é autor e consumador da nossa fé, nossos olhos têm que estar fixos, nós precisamos buscar andar neste caminho, porque Deus, Ele tem o melhor preparado para a sua vida, preparado para as nossas vidas. Só antes de nós terminarmos, a pastora disse uma coisa muito importante aqui. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Nós queremos ajudar você. Nós estamos aqui enquanto
líderes desse Ministério de Jovens dispostos, eu creio, tenho certeza que os nossos pastores também, estamos aqui com o coração direcionado por Deus, um coração entregue, estamos disponíveis. Se você precisa de ajuda, não precisa ter nenhum receio, vergonha, nada. Nos procurem nossos pastores, procurem ajuda. Isso aqui é muito importante. Para seguir o caminho eu não consigo, parece que eu estou travado. Procura ajuda, procura pessoas que vão conseguir te direcionar neste caminho. As palavras finais, irmãos, quer falar algo por último aí? Curto, tá? Essa questão de procurar ajuda é importante. Como eu havia falado lá no começo, que na caminhada cristã, quando nós estamos iniciando ou retornando, Deus automaticamente ele vai removendo da nossa vida tudo aquilo que não nos complementa, em questão de amizades, de companhias, e vai colocando pessoas na nossa vida que vão nos ajudando nessa caminhada. Então, muitas das vezes a gente sente sim essa vergonha, né, esse desânimo de procurar ajuda, mas procure mesmo alguém que possa acompanhar você, alguém que possa aconselhar você, mas é importante frisar, procure a pessoa certa, procure o pastor, procure aqui os líderes de jovens, que são pessoas preparadas, que receberam esse trabalho da parte de Deus, né, esse departamento de jovens, que eu creio que muitas almas ainda vão ser alcançadas. Amém. E se você se disponibilizar, dar o primeiro passo de fé, de procurar essa ajuda, Deus ele vai estar manifestando a obra dele na sua vida e derramando as bênçãos no nome de Jesus. Eu acho que uma coisa que eu tenho assim para finalizar mesmo, para quem já está no caminho, é ter maturidade para continuar seguindo a Deus, porque às vezes é por besteiras que a gente quer largar tudo, e nem às vezes é por causa que o irmão não nos cumprimentou, e a gente quer largar a igreja, largar a Cristo, largar tudo que a gente está vivenciando, tudo que a gente está passando, abandonar. E esses dias eu estava conversando com a minha querida namorada sobre, comparando a nós hoje em dia com aquele pessoal de antigamente, com Paulo, aquele pessoal que eles eram perseguidos e até mortos só por seguir a Deus. E eu não sei aonde, me perdoa se eu errar o lugar, mas lá pela Síria, esses lugares por lá, tem gente que está sendo perseguida e morta só pelo fato de querer a Deus, querer ter um culto ali, fazer uma oração. E a gente deixa, às vezes, seguir a Deus por causa de coisas bobas, coisas simples que podem ser resolvidas, às vezes, na conversa, ou o irmão não te viu mesmo e a gente quer largar tudo, abandonar tudo por coisas mínimas. Irmãos, primeiramente eu gostaria de agradecer você que acompanhou, você que comentou, você que curtiu. Muito obrigado pelo seu engajamento. Nós, com certeza, que fomos edificados por esse tempo. Cremos que Deus ele vai usar muito mais esse papo de quinta para estar abençoando a sua vida. Então também não perca na próxima semana. Siga a página da nossa igreja para que você possa estar atento aos dias de culto. Lembrando agora também, nós estamos iniciando o projeto de jovens no Ministério Família Debaixo da Graça. Você jovem, vem nos acompanhar, vem junto conosco. Nós vamos ter o nosso próximo culto agora sábado às 19 horas e você é muito bem-vindo neste lugar. Agora eu gostaria de orar para encerrar e também lembrando, irmãos, você está afastado? Chega de viver longe de Deus, vamos nos aproximar, vamos andar nesse caminho, vamos trilhar esse caminho. Eu volto a perguntar a pergunta do tema: em qual caminho você tem andado? Eu gostaria de orarmos juntos agora, que você creia que aí onde você está, o Espírito Santo vai estar te tocando, o Espírito Santo vai estar aí com você, ele vai estar te fortalecendo. Se você já anda no caminho, ele vai te ajudar a permanecer. Se você está afastado, ele vai te ajudar a voltar. E se você não começou esse caminho, o Espírito Santo vai te conduzir para que você venha conhecer Jesus e ter uma vida transformada. Vamos orar, irmãos? Amém? Sim, Deus, nós oramos por cada pessoa que está assistindo essa live. Nós somos gratos por cada pessoa que clicou e permaneceu, Deus, assistindo essa live, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo,
toma a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Nós declaramos que elas são livres, Senhor, para seguir os teus caminhos, que não há nada que possa impedi-las de elas te conhecerem, delas retornarem para os teus caminhos, Senhor, delas verdadeiramente prosseguir para o alvo que é Jesus. Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento nos corações, que haja conversões, Pai. Se tem irmãos que estão nos assistindo, que estão afastados, que estão vivendo caminhos que não te agradam, que eles possam ter ali seus corações convertidos, que eles possam, Senhor, voltar para os teus caminhos, que eles possam testemunhar que o Senhor e a sua misericórdia o acompanharam e que eles voltaram, Deus, para os caminhos. Nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo e te pedimos, Senhor Jesus, nos ajuda a chegar ao alvo, nos ajuda, Senhor, no grande dia, quando o Senhor retornar, que todos nós possamos voltar contigo, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, obrigado, nós somos gratos por você e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos dar o tchauzinho?